Este episódio extra foi feito com áudio extraído de live do Instagram. Por este motivo, a qualidade do áudio não é tão boa como a dos episódios regulares deste podcast. Mas como vocês verão, o conteúdo é precioso e vale a pena. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Além da Moda, uma série em que a gente está abordando capítulo por capítulo o meu livro Uma Dieta Além da Moda. E o tempo passa porque nós já estamos no capítulo 12 hoje, que é um capítulo muito importante e que interessa muita gente, no qual a gente vai falar sobre low carb e risco cardiovascular. Afinal, dietas de baixo carboidrato realmente estão associadas com o aumento do risco cardiovascular? E o colesterol, como é que se relaciona com a questão das dietas de baixo carboidrato? E nós temos hoje um convidado especial, já que nós vamos falar sobre doença cardiovascular, um cardiologista, o Dr. Ricardo Matos Ferreira. Obrigado por ter aparecido aqui para essa live. Eu que agradeço, nossa, fiquei honrado aí com o convite, né? Eu já estava assistindo, né, as lives que vocês têm feito sobre o livro. Aliás, eu tenho meu exemplar aqui, né? Você já sabe disso, né? Porque eu já compartilhei nos meus stories e eu comprei seu livro na pré-venda já, né? Então ele já tem um bom tempo, né? E de fato, é claro que eu iria concordar em comentar esse capítulo, porque eu concordo com praticamente tudo que está escrito nele. Então, para mim, vai ser muito fácil de fazer esse comentário aí. Mas, ó, pessoal, eu não combinei antes, tá? Quando eu estava escrevendo o capítulo, se ele concorda, é um bom sinal, porque, né, afinal, é um especialista da área, né? E acho que é importante que esteja aqui junto um cardiologista para poder comentar, porque, afinal, é alguém cuja especialidade é tratar doença cardiovascular todos os dias, né? Deixa eu comentar então com vocês o seguinte: esse capítulo 12 ele está dentro da parte 3 do livro, que é uma parte sobre mitos, tá? E por que está em mitos? Porque, na minha opinião, é realmente um mito que uma dieta de baixo carboidrato vai aumentar o risco cardiovascular. A gente vai conversar um pouco mais a fundo de que risco cardiovascular é influenciado por muitas coisas, mas de cara, muitas das coisas que aumentam o risco cardiovascular sabidamente melhoram com uma dieta de baixo carboidrato. Obesidade, diabetes, resistência à insulina, síndrome metabólica. Então, basicamente, o receio que existe relacionado a dietas de baixo carboidrato e doença cardiovascular está focado em uma única coisa, que é o LDL, colesterol LDL. Então é importante que a gente fale sobre isso também. E quem já leu o livro, bom, quem não leu, leia, né, pessoal? Mas quem já leu o livro sabe que esse capítulo ele acaba sendo o capítulo mais longo do livro. Porque, diferentemente de outros mitos, né, Ricardo, por exemplo, do rim, da massa muscular, etc., a questão da dieta de baixo carboidrato e risco cardiovascular tem pelo menos um nexo, né? Quer dizer, existem pessoas que quando restringem os carboidratos têm uma elevação do LDL. Deixa eu perguntar para o Ricardo, nesse capítulo, o que você acha que mais te chama a atenção, Ricardo? Assim, o que seria mais importante você destacar? O que você disse assim que você concorda? Eu acho que você seguiu uma linha de raciocínio no capítulo para ajudar as pessoas, né? Você começa, então, falando da gordura saturada da dieta, né? E você coloca ali os aspectos históricos, né? Você até comenta ali no começo do livro da Nina Teicholz, né? Que eu até tenho ele aqui, ó, para quem quiser saber, ó, Gordura Sem Medo, que é um livro muito interessante para quem quiser saber, do ponto de vista histórico, né? Ela fez realmente um trabalho jornalístico a respeito de como a gordura se tornou esse medo, esse bicho-papão, né? Quando a gente fala em doença cardiovascular. Então isso tem uma história para explicar para o leitor, né, para quem está lendo o livro, como é que surgiu todo esse medo da gordura saturada e depois chegando no colesterol e finalmente na doença cardiovascular. Então, aí você explica, né, a questão dos estudos observacionais, né, e você faz questão de diferenciar ali. Você comenta ali, e eu acho importante que você explica, né, a diferença entre associação e causalidade. Né? Então, isso para deixar bem claro o contexto dos estudos observacionais. Né? Então, os estudos observacionais
a dizer que não pode inferir a causalidade, né, que determinada coisa estaria causando uma doença. Isso acontece muito quando as pessoas se referem em matérias jornalísticas, na televisão, em revistas, sobre a gordura saturada e a doença cardiovascular. Então, de fato, quando a gente para olhar o que a gente tem de dados em estudos observacionais a respeito da gordura saturada e doença cardiovascular, a gente percebe que os resultados dos estudos são heterogêneos. Então, não são assim, todos os estudos apontam para o mesmo lado, porque ainda que estudos observacionais tenham uma série de fatores de confusão que é inerente ao método, né? Não é porque o estudo A é ruim ou o estudo B é bom, é porque o método, né, de epidemiologia nutricional ele está fadado a ter vários fatores de confusão. O próprio questionário de frequência alimentar é um método que é impossível você não criar fatores de confusão com ele. Então, ainda que os estudos observacionais tenham esses fatores de confusão, se todos eles apontassem para o mesmo lado, então, assim, todos os estudos observacionais sobre gordura saturada indicam que aumenta o risco cardiovascular. A gente até poderia falar, bom, talvez exista alguma coisa aí, mas não é o caso, né? Os resultados eles são discordantes. Isso claramente é discordante na literatura. Você até cita lá o que não acontece com todas as gorduras. Então, se a gente pegar a gordura trans é ponto pacífico. Todos os estudos apontam para o mesmo lado. Gordura trans aumenta o risco cardiovascular, ponto. É por isso que ela foi, inclusive, banida, né, da indústria alimentícia. Hoje, as indústrias não podem utilizar mais a gordura trans, porque se sabe que ela é muito prejudicial. A gordura saturada, não. Então, não é um consenso, né? Você tem resultados aí divergentes nos estudos observacionais. E aí você cita alguns ali no livro importantes, né, nesse contexto, como, por exemplo, o estudo PURE, né, que é um estudo muito grande desses que já tentaram responder essa pergunta, né, se a gordura saturada aumenta o risco de doença cardiovascular. Para quem está assistindo aí, esse foi um estudo com mais de 130 mil indivíduos, 18 países, 5 continentes, então, sim, muita gente envolvida, um estudo bem grande de fato. E ele, nesse estudo, que foi apresentado no Lancet, depois no Congresso Europeu de Cardiologia, eles mostraram que nesse estudo a gordura não se associou ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. Tem que botar aquele parênteses, né? Não, mas a gente, o estudo observacional, mas aí a gente tem aquela questão do AVC, né? Que você também coloca no livro, né? Então, a gordura saturada teve uma associação inversa com o risco de AVC. E isso é muito, quer dizer, é muito significativo você dizer isso. Porque se a gente imaginar que a gordura saturada aumenta a doença cardiovascular, e lembrando que o AVC, né, o acidente vascular cerebral, é uma doença cardiovascular, se a gordura causaria AVC, você não tem como, num estudo com 130 mil indivíduos, quer dizer, a gente está falando de um dado amostral aqui enorme, né? Você não teria como encontrar uma associação inversa, né? Não faz sentido. Então, isso seria quase impossível de acontecer, né? É como você encontrar uma associação inversa entre cigarro e câncer de pulmão. Não tem como você pegar um estudo com uma amostra de 130 mil pessoas e falar, olha, aqueles que fumavam mais tiveram menos câncer de pulmão. Isso não vai acontecer, né? Então, Ricardo, eu acho que o ponto básico que essa parte inicial do capítulo quer passar para as pessoas é que o medo da gordura em geral e da gordura saturada em particular veio lá dos estudos do Ancel Keys nos anos 70 e, no entanto, os estudos modernos, e nós temos hoje várias meta-análises que eu cito capítulo, simplesmente não mostram essa associação. Então, primeiro, esse tipo de estudo é observacional, epidemiológico, e não pode estabelecer causa e efeito. Mas o fato é que nem mesmo os estudos observacionais e epidemiológicos, quando visto como um todo, mostram associação entre gordura na dieta e mesmo gordura saturada e doença cardiovascular. Portanto, essa prevenção teórica inicial, antes mesmo de olhar qualquer coisa, que boa parte dos colegas tem, você não pode fazer uma dieta low carb, porque se você diminui o carboidrato, naturalmente vai ter um pouco mais de gordura, e essa gordura vai te matar. Isso não tem base em evidência científica, nem mesmo nos estudos observacionais, correto? Se alguém chegar hoje e dizer, baseado no que a gente tem hoje de literatura, de dados de estudos observacionais, se alguém chegar e falar, nós temos certeza de que a gordura saturada aumenta o risco cardiovascular, isso não é verdade, né? Porque os resultados, no máximo, a pessoa pode dizer, nós não temos certeza. Por quê? Porque os estudos são conflitantes. Mas o fato é que
existem meta-análises, você cita isso, alguns exemplos no livro, existem meta-análises de estudos observacionais que não encontraram essa associação. Então, o máximo que a gente pode dizer, sendo muito, é que a gente não pode afirmar isso categoricamente, que do ponto de vista observacional, a gordura saturada aumentaria a doença cardiovascular. E aí, assim, a hora que a gente sai dos estudos observacionais, então a gente fala, bom, os estudos observacionais não conseguiram responder a pergunta. Então a gente vai subir aqui um degrau da pirâmide de evidências e a gente vai chegar nos estudos, então, de intervenção, né? Estudos de intervenção, para quem está assistindo a gente aqui, então é diferente, você não está só observando a dieta das pessoas, você está intervindo. Então você vai escolher pessoas e falar, você vai reduzir da sua dieta a gordura saturada e trocar por outra coisa. E aí a gente vai acompanhar vocês durante vários anos e ver o que acontece, comparando com outro grupo, onde não é feita a mesma intervenção. Então, aí nesses estudos de intervenção, também a gente tem N estudos na literatura. Aí alguém pode se perguntar, bom, mas e nos estudos de intervenção? Eles conseguiram responder essa pergunta? Se a gordura saturada aumenta o risco de doença cardiovascular? De novo, a gente cai nesse problema dos resultados heterogêneos. Então, a gente também, nos estudos de intervenção, tem resultados heterogêneos. Alguns falando que aumenta e outros falando que não. Aí no livro, você, claro, ressalta e dá exemplos de estudos de intervenção que não encontraram esse aumento da doença cardiovascular. Aí você cita o Mr. Fit, né? Você cita o Women's Health Initiative, todos estudos grandes, né, e conhecidos da cardiologia, Sydney Heart Study, que não é tão grande, e o Minnesota. Então, assim, você deu exemplos ali, né, de estudos de intervenção, onde foi feita essa troca, né? Então se randomizou pessoas para diminuírem o consumo de gordura animal e na maioria dos estudos é trocado, então, pela gordura vegetal, rico em ácido linoleico, e aí se observava essas pessoas durante os anos ali de segmento da intervenção, se isso iria reduzir o risco dela ter um infarto, o risco dela ter um AVC, ou até mesmo a mortalidade, dependendo do tempo de duração do estudo. E nesse estudo, por exemplo, que você cita lá, o Minnesota, eles fizeram essa troca, é um estudo grande, quase 10 mil pessoas, e eles não encontraram, né? E assim, é interessante a gente falar que no estudo da intervenção, onde foi trocada a gordura animal para a gordura vegetal, houve redução do colesterol. Então, assim, o que é esperado que aconteça. Então, se houve redução do colesterol nesse grupo, então significa que, de fato, eles trocaram a gordura, né? Isso está garantindo, né, através de um exame laboratorial, a gente está garantindo ali que eles realmente fizeram a intervenção. E mesmo com a queda do colesterol, esse grupo não teve uma redução de eventos cardiovasculares maiores. Então, assim, é um exemplo de um estudo de intervenção onde não se encontrou que a redução da gordura saturada teria um impacto na redução de desfechos cardiovasculares. O argumento, ele começa assim. Primeiro, os estudos observacionais epidemiológicos não mostram, ao contrário do que as pessoas poderiam imaginar, uma relação definitiva entre consumo de gordura na dieta, mesmo saturada, e doença cardiovascular. Mas o segundo é que nos ensaios clínicos, nos estudos onde você experimenta, como, né, Ricardo explicou, diminui a gordura na dieta, diminui a gordura saturada, também não houve redução de desfecho. Então, em 2024, a gente pode afirmar que reduzir colesterol com dieta não reduz mortalidade nem geral, nem cardiovascular, e que os estudos epidemiológicos não mostram relação entre gordura na dieta e doença cardiovascular. Então, essa prevenção inicial para começo de conversa, que muitos profissionais de saúde têm, olha, não pode nem tentar fazer essa dieta, porque ela é uma dieta que tem um pouco mais de gordura, não tem fundamento. Então, esse é o primeiro argumento do livro. E com isso já devolvo para o Rodrigo aqui, que vai coordenar os trabalhos. Eu acho que tem um ponto importante sobre, que é assim, tem que tomar cuidado com o pensamento inverso, né? Que é algo que a gente vê muito, enfim, em quem segue a dieta por rede social. E o pensamento inverso é, já que gordura saturada não faz mal, então eu vou suplementar à vontade. Aí você vai para um outro extremo, que a gente também não tem como garantir que faz bem. Então é aquela pessoa que não come muita gordura saturada, mas a partir da informação de que gordura saturada não faz mal, ela passa a colocar uma colher de manteiga no café pela manhã, ela fazia o ovo com pouca manteiga e agora ela coloca
mais manteiga. Talvez ela usasse azeite para preparar determinados alimentos, e agora ela troca e começa a usar óleo de coco. Então ela parte de uma dieta que tinha pouca gordura, né? Não era aquela gordura natural dos alimentos, e começa a suplementar muita gordura. E isso, de certa forma, a gente também não tem como garantir que faz bem, né? Então essa pessoa sai de um LDL ali de 120 e vai para um LDL de 240, 260, 280, suplementando gordura de uma maneira desnecessária, com a falsa sensação também que os estudos demonstram que gordura saturada não faz mal, né? Então acho que esses extremos acabam sendo muito ruins. E eu acho que talvez o grande ponto do medo da gordura saturada, mais até do que dessa gordura utilizada no preparo do alimento, é porque quando a pessoa tem o receio da gordura saturada, de certa forma ela elimina um grupo alimentar que acaba sendo muito importante no processo de perda de peso, que é a carne, né? Então, se ela deixa de comer vários tipos de carne, e o Souto até, em uma aula que ele deu, eu não lembro onde foi, Souto, mas acho que tinha algo relacionado com carne, mas era um slide interessante mostrando assim, a partir do momento que você tira a carne, você vai ter que colocar algo no lugar, né? E esse algo geralmente é uma fonte de carboidrato refinado, né? Então eu acho que o grande problema desse receio da gordura saturada, mais até do que a gordura do preparo do alimento, acaba sendo o receio de comer um alimento que é extremamente nutritivo, que seria a carne, e a substituição desse alimento por um pior. Como é que você vê essa questão da suplementação, cara, da gordura, né? Você sai de um extremo e vai para o outro. Quando a gente vai olhar esses estudos de intervenção, né, já que a gente estava falando aqui dos estudos de intervenção, uma coisa interessante que a gente encontra, e antes de entrar nisso daí que o Rodrigo comentou, que às vezes as pessoas estão assistindo e falam, não, mas vocês só citaram estudos de intervenção que mostraram que não houve aumento da doença cardiovascular, né? Então vocês estão fazendo cherry picking dos estudos que estão a favor do que vocês querem demonstrar. Mas mesmo que a gente olha revisões, né, revisões sistemáticas, então quando você olha, você citou lá no livro do Medscape, mas a gente tem a Cochrane, né? Então a gente tem instituições de renome, né, respeitadas, que fazem essas revisões sistemáticas e que têm credibilidade. Então, quando a gente vai olhar, né, no conjunto de evidências, revisões sistemáticas, por exemplo, a da Cochrane, o que você encontra lá na tabela de resultados, sem olhar apenas o abstract, a conclusão, mas se você for olhar, analisar friamente os dados da Cochrane, você vai encontrar lá, por exemplo, mortalidade cardiovascular. A redução da gordura saturada, o que causa na mortalidade cardiovascular. Aí você vai encontrar lá um risco relativo de 0,95. Mas aí no comentário dos autores está assim, eu vou fazer uma tradução ipsis literis aqui. Reduzir a gordura saturada provavelmente faz pequena ou nenhuma diferença na mortalidade cardiovascular. Então, mas espera aí, ou nenhuma diferença... Então significa que se eu tirar a gordura saturada da minha dieta, pode ser que não faça nenhuma diferença na mortalidade cardiovascular? Exatamente. Por quê? Porque o 1 está no intervalo de confiança lá. Não vamos entrar em detalhes aqui de bioestatística, não é essa a ideia. Mas, então, assim, o que eu quero dizer, para todos os desfechos duros, avaliados isoladamente na revisão, mortalidade, infarto e AVC, você vai encontrar esse mesmo texto. É um Ctrl+C, Ctrl+V. Com relação ao AVC, reduzir a gordura saturada faz pequena ou nenhuma diferença no risco de AVC. Então, esse ou nenhuma diferença é porque não existe essa certeza. Então, de novo, se alguém fala, não, pelos estudos de intervenção, é certeza que reduzir a gordura saturada diminui o risco de eventos cardiovasculares maiores. Não é certeza. Aí você não está sendo honesto com os dados, né? A gente não tem essa certeza. Aí a gente entra nisso que o Rodrigo falou. E quando a gente para olhar alguns estudos de intervenção, então eu gosto sempre de dar um exemplo aqui, e eu acho que o Souto vai gostar muito desse exemplo, porque ele é absurdamente ilustrativo. Eu estava lendo, um dia desses, um posicionamento numa sociedade médica brasileira sobre o efeito das gorduras na saúde. E aí lá ele falava sobre o consumo das gorduras em relação ao risco de diabetes, ao risco de doença cardiovascular e ao risco de esteatose. Aí no capítulo ali da esteatose, ele colocava, gordura saturada aumenta o risco de esteatose. Para nós que trabalhamos com low carb no consultório, isso chega até a doer no ouvido, né? Soa estranho, porque você fala, poxa, mas
no meu consultório, eu utilizo a low carb para colocar em remissão a esteatose dos pacientes, e funciona. Né? Como funciona? A gente sabe que funciona muito bem. Por quê? Porque a low carb, a pessoa perde peso, a própria restrição dos carboidratos, do ponto de vista metabólico, já propicia a redução da esteatose e tal. Então, é esquisito. Aí você fala, nossa, gordura saturada causa esteatose, deixa eu ver aquele númerozinho lá para ver qual que é a referência dessa afirmação. Aí você vai lá nas referências e encontra um estudo de intervenção. Aí o estudo de intervenção foi publicado na revista Diabetes em 2014. Aí eles falam, não, gordura saturada causa esteatose. Aí eles pegaram indivíduos e randomizaram esses indivíduos para fazerem um overfeeding de gordura saturada. Aí você vai lá, o overfeeding de gordura saturada promoveu esteatose nesses indivíduos. Aí eu vou chegar no que o Rodrigo falou agora há pouco. Aí você vai lá, materiais e métodos. Como foi feito o overfeeding da gordura saturada? Esses indivíduos recebiam diariamente um muffin com gordura saturada, que é um bolinho. Farinha, com açúcar. Nos materiais e métodos, fala qual era a composição do muffin. Era 50% óleo de palma, gordura saturada, 5% proteína e 45% carboidrato. Ou seja, era um muffin com um monte de carboidrato e um monte de gordura saturada. E quase nada de proteína. Que é o problema que a gente vê nos ultraprocessados, né? Aquela diluição proteica. Você põe um monte de carboidrato, um monte de gordura saturada, fica uma delícia e a pessoa come um monte. E acaba fazendo overfeeding de gordura saturada. Né? Isso não tem nada a ver com a dieta low carb, né? Que é o que o Rodrigo falou. Né? A dieta low carb, quando a gente fala para a pessoa, olha, a gordura saturada pode fazer parte da sua dieta, a gente está falando da gordura saturada dentro da matriz alimentar original dela. Então, a gordura saturada da carne já estava lá. Ela está dentro da matriz alimentar original dela, junto com vários nutrientes, junto com a proteína. Faz diferença? Isso faz muito, porque promove saciedade. Então, assim, se eu fosse fazer esse mesmo estudo que eu acabei de falar, para tentar promover esteatose, e eu falo assim, vou pegar adolescentes e vou dar para eles carne, ovos e salada, ad libitum. Assim, eu duvido que alguém consiga promover esteatose em adolescentes dando carne, ovo e salada ad libitum. Não vai conseguir, né? Não consegue. Então, assim, se você comer a gordura saturada dentro da sua matriz original, né, na comida de verdade, a pessoa já não consegue fazer overfeeding, porque promove saciedade. Né? Então, a carne, no laticínio, você vai ter saciedade. Então, é muito difícil fazer overfeeding de gordura saturada consumindo a gordura dentro da sua matriz original. Né? Diferente de você dar muffins repletos de gordura saturada, que quase não tem proteína. A pessoa come aquilo, não se sacia nunca. Então é diferente. Quando a gente diz aqui, é o que o Rodrigo falou, quando a gente diz, olha, a gordura saturada pode fazer parte da dieta, numa estratégia low carb, você está fazendo isso com orientação do nutricionista, do médico. Então, a gente dá preferência para os alimentos na matriz original, né, na comida de verdade. Então, eu poderia resumir assim, o argumento do livro não é que gordura saturada pode ser consumida à vontade, você vai comer manteiga pura e a sua vida vai ser uma pilha de bacon, não é isso. É que não faz sentido ter medo de seguir uma dieta de baixo carboidrato, porque os alimentos da dieta de baixo carboidrato têm um pouco mais de gordura saturada do que a dieta padrão. Não existe nenhuma evidência científica de que isso seja um problema quando essa gordura é a gordura que está naturalmente presente num corte de carne, num queijo que você vai comer. Solto, Ricardo, acho que tem um outro ponto também, que é assim, quando a gente pensa em dieta low carb, o maior público, né, de quem vai aderir a essa dieta é um público de pessoas com excesso de peso, resistência à insulina e todas as doenças metabólicas que a gente já discutiu nos capítulos anteriores, né, da série. Né? Diante disso, vai ser uma dieta, como a gente já discutiu, com mais proteína e uma quantidade menor de energia e boa parte dessa energia que foi diminuída de carboidrato. Tá? Eu acho que é um ponto importante, as pessoas têm que ter também, é o seguinte, embora exista uma porcentagem maior de gordura na dieta, já que a gente restringiu a quantidade de carboidrato, não significa necessariamente que a quantidade absoluta de gordura na dieta também aumentou na mesma proporção. Né?
você pode ter uma porcentagem maior de gordura na dieta sem que a quantidade absoluta tenha aumentado tanto. Então, esse é um outro ponto importante. Mesmo porque, se aumentar muito a quantidade absoluta de gordura, a gente vai chegar naquela questão de uma dieta quase isocalórica e a pessoa não vai emagrecer. E boa parte das dietas low carb bem formuladas fazem com que a pessoa acabe emagrecendo. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão de porcentagem calórica e a quantidade absoluta. E aí um ponto que eu ia levantar, Souto, para você, para o Ricardo, é o seguinte: a gente valoriza muito o LDL, né, como um fator de risco. O Souto deixa isso muito claro. E também no blog, né, para a área de membros, o Souto fez agora uma série sobre colesterol, e que ele aprofunda mais ainda sobre esse tema, que o LDL é até um fator de risco para a doença cardiovascular, mas não é o principal fator de risco para a doença cardiovascular. E quando a gente pensa em qualquer intervenção na medicina, o foco sempre é muito LDL. Né? Eu até brinco que se a medicina fosse o sistema solar, o LDL seria o Sol, porque tudo gira em torno do LDL. E teoricamente a gente tem outros fatores de risco que são mais importantes do que o próprio LDL, né, na origem da doença cardiovascular, e que melhoram, né, com uma dieta low carb. Então, quando a gente adota uma dieta low carb, quais são os outros parâmetros, até mesmo do perfil colesterol, que se modificam e que também são marcadores de uma melhora de benefício do ponto de vista cardiovascular? Eu vou começar e já vou entregar para o Ricardo, mas ali no livro, lá pelas tantas, eu coloco lá o risco relativo que cada fator de risco tem para a doença cardiovascular. O que é o risco relativo, pessoal? É assim: uma pessoa que tem aquele fator tem X vezes mais risco de ter doença cardiovascular. O risco relativo do diabetes é superior a 10. Ou seja, tem 10 vezes mais chances de ter doença cardiovascular se o indivíduo for diabético. Síndrome metabólica, a gente já conversou no capítulo 9, se não me engano, sobre a síndrome metabólica, né? HDL baixo, triglicerídeos altos, glicose elevada, pressão alta, circunferência abdominal aumentada, o risco é 6 vezes mais risco. E o colesterol LDL, ele é fator de risco também, mas é 1,4. Então, se eu tenho um indivíduo diabético e coloco o diabetes em remissão com low carb, eu estou reduzindo um risco que era 10. Eu estou tirando esse risco. Se eu tenho um indivíduo com síndrome metabólica e eu coloco essa síndrome metabólica remissão, eu estou tirando um multiplicador de 6. Então, quando eu verifico o LDL nesse contexto, ele segue existindo, mas, caramba, obviamente ele não deve ser o foco principal, ele não pode ser o Sol desse sistema solar, ele tem que ser um dos planetas, para usar essa analogia do Rodrigo. Então, para boa parte das pessoas que estão adotando uma low carb, porque tem resistência à insulina, síndrome metabólica, pré-diabetes, diabetes, obesidade, eu estarei reduzindo o risco cardiovascular muito, simplesmente por estar controlando essas coisas. E aí passo para o Ricardo. É exatamente isso, né? Então, no livro você cita esse estudo que é o Humus Health Initiative, de novo, né? Que foi um estudo prospectivo enorme também, que acompanhou aí mulheres por mais de 20 anos, pouco mais de 20 anos, e aí ele viu lá, então, você coloca até a figura, né, do hazard ratio ali dos fatores. Então, de fato, assim, os fatores de risco para doenças cardiovasculares são bem conhecidos até da população geral, né, de tanto que a gente bate nessa tecla, a maioria das pessoas sabe que fumar aumenta o risco de infarto, que a hipertensão não controlada aumenta o risco de infarto, que o diabetes da mesma forma. Só que às vezes as pessoas pensam que todos esses fatores de risco têm o mesmo peso. Né? Então, se eu tenho hipertensão e diabetes, eu tenho 2 fatores de risco. Se eu tenho hipertensão e tabagismo, eu tenho 2 fatores de risco. É igual, eu tenho 2 fatores de risco. Na verdade, não. Né? Cada fator de risco tem o seu peso. E esse estudo mostra muito bem isso, como você bem colocou. Né? O diabetes tem um peso muito maior do que a dislipidemia, né? Se você considerar eles isoladamente. É claro que o diabético pode ter dislipidemia também, né? E os fatores vão se agregando e esse risco vai se multiplicando. Então, de fato, quando a gente diz que você tem que olhar o risco cardiovascular global do paciente. Então, vou submeter o paciente a uma intervenção dietética. Vou propor para ele mudar a alimentação e ele vai começar a fazer low carb.
depois de um tempo em uma dieta de baixo carboidrato, eu vou refazer todos os exames desse paciente, vou atendê-lo novamente, medir a pressão dele, vou ver se ele diminuiu a circunferência abdominal, eu vou ver se a glicemia dele melhorou, se a glicada caiu, né? Eu vou ver tudo isso de novo, o perfil lipídico, se o triglicérides abaixou. Então, eu vou reestratificá-lo. Então, ali no baseline, a hora que eu atendo ele a primeira vez, eu faço o risco cardiovascular dele, levando todos esses fatores em conta, e depois da intervenção eu vou fazer isso novamente. E aí eu vou chegar à conclusão se aquilo diminuiu ou não o risco cardiovascular dele. Então, eu outro dia fiz um post aqui, até com uma brincadeira, falei, qual é a melhor estratégia para reduzir o risco cardiovascular de um paciente com diabetes? É estatina? É glifosina? Não, é colocando a doença em remissão. Então, colocar o diabetes em remissão é a melhor estratégia para diminuir o risco cardiovascular de um paciente com diabetes. Então, às vezes a gente fala isso daqui baseado apenas nesses estudos, mas fala, mas você tem um trabalho mostrando isso, e por coincidência, agora esse ano, em 2024, foi publicado um estudo bem interessante sobre isso, que foi uma reanálise do Look Ahead. Acho que o Look Ahead, todo mundo conhece esse estudo. Para quem está nos escutando aqui, é um estudo bem interessante, foi feito há uns anos atrás, onde eles pegaram indivíduos com diabetes e randomizaram para uma intervenção de mudança de hábitos intensiva, né, versus o tratamento convencional. Essa mudança de hábitos intensiva, claro, tinha dieta, exercício, e aí esses pacientes que fizeram a intervenção de mudança de hábitos tiveram ali no primeiro momento uma grande perda de peso e tal. Depois, ao longo do segmento, eles foram perdendo aderência à mudança de hábitos e as curvas foram se aproximando. Mas nessa análise que publicaram agora, em 2024, eles fizeram uma coisa bem interessante. Vamos olhar para aqueles pacientes que, durante a intervenção, colocaram o diabetes em remissão, né? Ou seja, atingiram níveis de hemoglobina glicada de remissão. E aí a gente vai ver o que aconteceu com essas pessoas que colocaram o diabetes em remissão. E eles viram que, num tempo de 12 anos de segmento do Look Ahead, aqueles que colocaram a doença em remissão, diabetes em remissão, em algum momento do estudo, tiveram uma redução de 40% de eventos cardiovasculares maiores. Eu estou falando aqui de infarto, AVC, internação por angina e mortalidade. 40%. Aqueles que colocaram em remissão em algum momento. E aí teve uma resposta também de dose-efeito. Aqueles que, durante as visitas do estudo, conseguiram 4 ou mais hemoglobinas glicadas em níveis de remissão, ou seja, eles permaneceram mais tempo em remissão do diabetes, esses conseguiram 50% de diminuição de eventos. Ou seja, você colocar o diabetes em remissão, como estratégia de mudança de hábitos, nesse caso, fez com que eles reduzissem pela metade o número de eventos cardiovasculares maiores. Então, veja, nenhum remédio faz isso. Não tem Mas nem perto. Não tem nenhum remédio que faça isso. Você pode procurar, não tem. Então, veja, aí quando a gente diz, vou instituir uma dieta de baixo carboidrato para um diabético, e se ele conseguir colocar a doença em remissão, poxa, olha o quanto eu preveni do risco cardiovascular desse doente. Né? Então, mas o LDL dele subiu um pouquinho. Assim, no frigir dos ovos, né, se você for comparar, você tem que colocar em perspectiva os fatores de risco. E hoje, claro, a gente sabe muito mais coisas sobre o LDL. Talvez a gente vai ainda falar sobre os detalhes aí do LDL. E nesse estudo, eles tiveram 30% menos doença renal também. Também. Que é uma outra complicação extremamente frequente do diabetes. Então, de fato, muito significativo. Tem um estudo que eu comento no livro que avaliou essas medicações glicosúricas, que são remédios que fazem com que a glicose saia do sangue e vá para a urina. São medicamentos muito úteis para o diabetes e é uma das poucas classes de medicamentos para diabetes que efetivamente reduz o risco cardiovascular. Mas um detalhe interessante é que esses medicamentos sabidamente aumentam o LDL um pouco. Então nós já sabemos que é possível uma intervenção que eleva um pouco o LDL, reduzir o risco cardiovascular, desde que ela melhore outras coisas que tenham impacto maior no risco cardiovascular, no caso, o diabetes. É muito óbvio a hora que a gente começa a pensar sobre isso, mas tem muita gente por aí que precisaria de uma dieta de baixo carboidrato, que tem pré-diabetes, diabetes metabólica, e que tem medo de adotar a dieta, ou que o seu médico ou nutricionista tem medo de prescrever. Por quê? Porque é uma dieta que pode elevar um pouco o seu LDL. Por isso que é importante a gente ter a visão
de que existem vários fatores de risco e muitos deles têm um peso muito maior. Isso não significa, pessoal, que a LDL não tenha nenhuma importância. Assim como o Rodrigo falou, o fato de que gordura saturada na dieta, nos estudos observacionais, não está associado com risco cardiovascular, não significa que quantidades ilimitadas de gordura saturada não serão um problema. O fato de que uma pequena elevação do LDL não está associado com risco cardiovascular não significa que elevações muito grandes sejam ok, né, Ricardo? Não, exatamente. E hoje a gente sabe que, sim, hoje a gente aprendeu muita coisa a respeito do LDL, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de reforçar, e você acabou de dizer isso, é que tem muita gente que às vezes entra aí na low carb e aí fala assim, não, colesterol não tem problema, porque eu vi alguém falando que o colesterol é importante para a formação de hormônios, para a vitamina D, então o colesterol, quanto melhor, melhor. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esses pensamentos aí extremistas, né? A gente sabe que não é assim que funciona. Com relação ao LDL, a gente aprendeu muita coisa ao longo dos anos a respeito do LDL. Uma das coisas é que tem os tipos de LDL, né? E você comentou aí da glifosina, né? Dessas medicações que podem aumentar o LDL. Isso a gente já tem meta-análise aí com mais de 140 mil pacientes em uso de glifosinas, mostrando que de fato aumenta. Isso acontece. Aí você fala, mas por que esse remédio aumentou o LDL e não aumentou o risco cardiovascular? Quando você vai olhar os mecanismos, você vê que o LDL que aumentou foi o LDL de um padrão menos heterogêneo, né? Então a gente sabe hoje que existem padrões de LDL. O que significa isso? Que significa que eu posso ter 2 pacientes com o mesmo valor de LDL, mas com risco cardiovascular totalmente diferente. Então por isso que eu nunca posso olhar isoladamente o valor do LDL. Eu tenho que considerar outras coisas, justamente porque a gente tem esses padrões. Então, essa semana eu atendi mesmo no consultório um paciente que tinha um LDL de 90, mas com uma ApoB de 120. A ApoB é um outro marcador que é muito mais, tem uma correlação muito mais próxima com a doença cardiovascular. E um outro paciente que tinha um LDL de 170, ou seja, muito mais alto, mas com uma ApoB mais baixa, de 100. Então, se veja, como é que pode, né? Ter um LDL muito mais alto que o outro, mas com uma ApoB mais baixa? Por causa desses tipos de LDL que a gente tem padrões de LDL. Então, hoje a gente consegue entender o porquê que alguns pacientes, mesmo com LDL mais baixo, têm muita aterosclerose, porque eles têm um padrão mais heterogêneo. Outra coisa, além disso, que é importante dizer, é o contexto de saúde metabólica. Então, assim, a gente sabe que o contexto de saúde metabólica determina o risco do colesterol causar doença. Isso é fundamental que a pessoa entenda isso. Então, assim, eu nunca vou deixar com colesterol alto um paciente que chega no meu consultório, fuma 2 maços por dia, ele tem a pressão 16/9, não faz o tratamento direito, e está com uma glicada de 10. Se eu deixar esse paciente com colesterol alto, eu certamente estou atrapalhando ele. Eu não posso deixar ele com colesterol alto, porque ele tem um ambiente ali muito propício à aterosclerose. Então, o contexto de saúde metabólica é importantíssimo. Aí se fala, qual é o problema? O Souto até comenta isso no livro. O problema é que hoje, indivíduos com boa saúde metabólica são uma espécie em extinção. Então, assim, você até comenta daquela pesquisa feita nos Estados Unidos, mostrando que hoje a população adulta, apenas 12% pode ser considerado pessoas com boa saúde metabólica. Ou seja, nós estamos vivendo, né, os hábitos modernos nos colocaram numa situação onde a maior parte da população adulta não tem saúde metabólica. Então, as estatinas, por exemplo, se você dá estatina para um paciente, a chance de fazer mais benefício que malefício numa situação dessa, às vezes é até maior, porque ninguém tem mais saúde metabólica. Esse é o problema. Então, eu costumo dizer assim, os nossos hábitos geraram a demanda pelos hipolipemiantes. Porque, então, assim, quando você tem pessoas com a saúde metabólica muito ruim, o organismo dela está propício à aterosclerose. E aí, um dos jeitos de você diminuir o risco dela é reduzindo o colesterol. É a solução? Não, você só está minimizando o risco. A solução é colocar a doença de base em remissão, como a gente acabou de falar do Look Ahead. Então, é muito melhor eu pegar um diabético, em vez de dar uma estatina para ele e reduzir um pouquinho o risco, eu colocar a doença em remissão e reduzir isso do risco dele. Então, de novo, o ambiente metabólico, polipemiantes, seja estatina, ezetimiba, inibidor PCSK9, qualquer droga que reduz o colesterol,
mas não todas, porque não são todos que reduzem desfechos, no ambiente propício à aterosclerose, ela pode ajudar o paciente. Então, assim, a gente tem que sempre levar em consideração o contexto. E o inverso também é verdadeiro. Você pode ter pessoas com uma boa saúde metabólica que toleram níveis mais altos de colesterol sem desenvolver aterosclerose. E os estudos com score de cálcio ajudaram a gente a entender isso. Não tem como alguém dizer isso também, que isso não existe. Você pega estudos com score de cálcio, populações com LDL acima de 190, e você encontra muitas pessoas com um score de cálcio de 0. Olha só, mas como é que essa pessoa tem um LDL de 200, mas ela não tem aterosclerose nenhuma, mesmo exposta há anos a esse LDL? Porque quem são essas pessoas? São pessoas que geralmente têm uma boa saúde metabólica, né? Mas, assim, isso tem que ser individualizado, né? Dizer isso não significa que todo mundo pode ter o colesterol alto. Então, sim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como a gente aborda isso daí. Pessoal, o score de cálcio é um exame que a gente utiliza para avaliar o risco da pessoa ter uma doença cardiovascular. Então, quando o score é 0, né, é um sinal que o risco é muito baixo. Acho que vale a pena ressaltar algo até que a gente comentou na live com o Rafa, né, de como que, dependendo da perspectiva, a forma que as pessoas avaliam é diferente, né? Então, glifosina aumenta LDL, mas isso não gera tanta preocupação, já que é um medicamento, né? Low carb aumenta um pouquinho LDL e as pessoas acabam não fazendo low carb, mesmo diante de todos os benefícios, por causa desse pequeno aumento, que é justamente a ideia do capítulo, é desfazer esse mito, esse medo. No capítulo que a gente fez com Rafa Lund, a semelhança era com o uso do Ozempic. O Ozempic, sabidamente nos estudos, gera uma grande perda de peso, mas aproximadamente 40% é de massa muscular. E muitas pessoas falam para você não fazer low carb porque você perde muito músculo, e nesse capítulo especificamente a gente demonstrou que essa perda de músculo na low carb não é tão real quanto as pessoas imaginam, né? Então, dependendo do contexto, o peso e a medida, elas mudam. Antes da gente entrar na questão das estatinas, que a pergunta vale tanto para o Souto quanto para o Ricardo, quais são os outros marcadores ali do perfil lipídico, relação triglicérides HDL, enfim, outros marcadores que vocês levam em consideração depois que a pessoa inicia uma dieta low carb, e ela pode até ter determinado aumento do LDL, mas com a melhora desses outros marcadores, você fica tranquilo em dizer para a pessoa seguir a dieta que está dando certo, está funcionando. Eu vou deixar para o Ricardo, que tem lugar de fala. Existem outros marcadores, eu citei até aqui o ApoB, que é a apolipoproteína B, mas assim, não vou entrar em pormenores disso, porque senão vou chatear até o pessoal aqui, né, porque é uma coisa muito mecanicista e tal. É isso que o Rodrigo falou, você tem que valorizar outros, tirar o óculos do LDL, né, de vez em quando a gente precisa tirar o óculos do LDL e avaliar outros marcadores. Um desses marcadores é a relação triglicérides-HDL. Então, a relação triglicérides-HDL, hoje a gente sabe que é um marcador de resistência à insulina, é um marcador de síndrome metabólica, tanto é que os dois são ali dos critérios da síndrome metabólica, né, níveis de triglicérides e HDL. Então, quando a gente olha a relação triglicérides-HDL e ela está aumentada, né, acima de 2, 2,5, esse paciente sabidamente tem um risco cardiovascular maior. Existe uma correlação desses níveis de triglicérides HDL com a presença de aterosclerose, inclusive em estudos que correlacionaram com os achados do cateterismo, né? O Souto até cita um no livro lá que foi feito no INCOR e encontrou ali uma correlação da relação triglicérides HDL com achados do cateterismo feito ambulatorialmente em pacientes que estavam em investigação de doença coronária. Então, em vários estudos você encontra uma força de associação da relação triglicérides HDL até maior do que o próprio LDL, né? Então, e hoje a gente sabe que a relação triglicérides HDL, na verdade, ela tem relação com a ApoB, que é justamente a questão do LDL pequeno e denso. Como você falou, às vezes o paciente começou uma dieta de baixo carboidrato, o LDL subiu um pouco, mas o triglicérides despencou, o HDL aumentou. Então, assim, são coisas que fazem a gente entender que provavelmente ele está no caminho certo, que aquele LDL que subiu provavelmente não é o LDL pequeno e denso. Mas, assim, hoje a gente tem formas também de não ficar só no achismo, né? Assim, provavelmente, não, dose ApoB. A ApoB, veja, a ApoB é um exame que já aparece nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia há quase uma década. Então, quando a gente fala ApoB, as pessoas pensam que é uma novidade. Não.
A tabela que eu uso de referência de ApoB é da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, de uma diretriz de prevenção cardiovascular publicada quase uma década atrás. Tem lá relação a ApoB, ApoA. Então, veja, não é um exame novo, né? A gente já sabe de que esse exame é útil, né, na cardiologia. Então, a gente pode fazer essa avaliação mais pormenorizada. E mesmo assim, Rodrigo, quando a gente fica na dúvida, e eu vou dizer, às vezes a gente fica na dúvida. Na nossa prática, eu como cardiologista, quando o colesterol sobe, o paciente fica angustiado também. Então ele vem lá e fala, doutor, eu sei que eu perdi peso, eu sei que eu melhorei vários marcadores, mas eu estou angustiado porque o meu colesterol subiu. E hoje a gente não precisa mais ficar angustiado, porque a gente tem formas de avaliar isso de forma objetiva. Como? Olhando as artérias, né? Então, o score de cálcio que o Rodrigo comentou, ele veio assim ajudar muito nesse sentido. A gente tem vários estudos com score de cálcio hoje que ajudam a gente a entender e mostrar que aquele paciente que tem o score de cálcio 0, de fato, ele se comporta como uma pessoa de baixo risco cardiovascular. Então, às vezes, esse paciente que você está na dúvida, puxa, o LDL dele está meio alto, eu tô com receio de deixar ele com esse colesterol. Aí você pede um exame de imagem. Você vai avaliar objetivamente se aquilo lá está causando problema. Aí não, score de cálcio 0, não tem aterosclerose nenhuma. Tudo bem, vamos seguir assim, né? Então hoje a gente tem também essas ferramentas que ajudam a gente a não ficar só no achismo ou só na probabilidade. Você faz essa avaliação de maneira mais objetiva. Ricardo, uma analogia que eu uso para as pessoas entenderem isso é assim: quando a gente olha marcadores como colesterol total, HDL, triglicerídeos, próprio ApoB, nós estamos fazendo um modelo preditivo, que é mais ou menos o que se faz na meteorologia. A gente junta lá a pressão atmosférica, a foto do satélite, para ver qual é a chance de chover amanhã. Quando a gente faz um score de cálcio ou um ecodoppler de carótidas, a gente está abrindo a janela, botando a mão para fora e vê se está chovendo ou não. Né? Essa é a diferença. Então, uma coisa está só estimando o risco e a outra está vendo se já tem doença arterial. Bom, se a pessoa já tem aterosclerose, a coisa muda um pouquinho, né? Porque aí a gente passa de apenas tentar prevenir para, começar a fazer aquilo que se chama prevenção secundária, né? O risco de um indivíduo que já tem um score de cálcio mais alto, ele é um risco talvez muito grande para simplesmente deixar assim e não medicar. Então, eu acho que uma das coisas importantes que a gente tem que falar hoje, deixar como mensagem aqui, é que no mundo do estilo de vida, da alimentação, existe uma ideia de que estatinas são venenos que ninguém deveria usar e que os efeitos colaterais são comuns e terríveis. E definitivamente não é essa a ideia. Exatamente, né? E como você falou, depende muito do contexto. Às vezes a pessoa manda, a gente que abre caixinha aqui de vez em quando na rede social, e aí a pessoa manda o resultado do perfil lipídico dela. Meu LDL é 130, preciso tomar remédio? Não tem como saber, né? Então depende. Então, como o Souto falou, se você já tem aterosclerose, com certeza precisa. Então, depende do contexto, depende da saúde metabólica, depende de uma série de fatores. Por isso que a gente nunca deve olhar o exame isoladamente. Então, quando a gente olha esses mesmos estudos com score de cálcio, fica claro que para quem tem score de cálcio alto, os níveis de LDL eles se associam positivamente com eventos. Então, você tem um score de cálcio de 120, quanto maior o seu LDL, mais eventos você vai ter ali ao longo de 5, 10 anos. Então, não existe dúvida que reduzir o LDL com drogas nesse paciente que já tem aterosclerose vai trazer benefício. Isso está bem claro também. Tá tudo bem, né, Ricardo? Se a gente tiver que usar uma medicação, que bom que existe, mas é que existe por aí assim como tem mitos em relação ao low carb, existe mitos em relação à medicação. E eu já ouvi muitas vezes por aí nas internets da vida profissionais de saúde dizendo que estatinas são venenos. Pessoal, qualquer medicamento, a diferença entre veneno e o medicamento é a dose. Né? Então, você vai ajustar a dose do medicamento para ter o resultado esperado, mas tem que tirar um pouco da cabeça das pessoas essa ideia, porque senão as pessoas às vezes se veem num beco sem saída. A pessoa precisa de uma intervenção dietética para melhorar coisas graves, como diabetes, resistência à insulina, gordura no fígado, e no entanto ela tem um score de cálcio alto, o seu LDL está alto, e esse LDL pode até subir um pouquinho com a dieta. Ok, faz a dieta e toma o remédio, você resolve os dois problemas. Não tem problema, pessoal. Eu acho que existe uma falsa sensação
de que ao não usar o remédio você não está doente. Né? Então, assim, eu não estou usando, então é como se fosse fechar os olhos ali para aquilo. E acho que uma falsa sensação também de que ao optar por não utilizar o medicamento, você está isento de efeito colateral. E esse é um pensamento dicotômico errado, porque ao optar por não utilizar determinado medicamento, seja ele a estatina, seja o Ozempic se for indicado para perda de peso, seja um antidepressivo, seja um ansiolítico, você permanece com um efeito colateral, que não é o possível do medicamento, mas é o da doença. Né? Então a pessoa opta por não usar a estatina, tudo bem. Talvez você tivesse dor muscular, algo nesse sentido com a estatina, que é muito menos frequente do que as pessoas dizem, mas você continua com o efeito colateral, que é desse seu aumento do risco cardiovascular que você não está reduzindo com a estatina. Quando você opta por não usar um antidepressivo ou Ozempic, porque você parte do princípio que você não precisa, que com a força de vontade você vai conseguir, tudo bem. Você se livrou do possível efeito colateral que talvez esse medicamento tivesse, mas você permanece com o efeito colateral da obesidade, você permanece com o efeito colateral dos sintomas da depressão. Então, o que tem que ter em mente é que quando você usa um medicamento, talvez você tenha um efeito colateral. E está tudo bem se tiver, porque você está usando esse medicamento com supervisão médica. Né? Se for um efeito colateral intolerável, você vai reduzir a dose, você vai trocar o medicamento. Mas ao optar por não utilizar, você também tem um efeito colateral, que é o da doença. Então, não tem muito como fugir, né? Acaba que você vai ter que escolher qual caminho você quer seguir. Então, eu acho que essa questão da estatina é importante, porque não pode ser uma panaceia que todo mundo usa, independente de todo o contexto metabólico, como o Ricardo falou, mas tem que tomar cuidado para não ser visto como veneno. Né? E talvez hoje no consultório, eu imagino que para o solto seja muito parecido, até por causa do perfil de paciente que a gente atrai. Quando a gente recomenda a estatina, a gente perde um bom tempo tendo que convencer que estatina não faz mal, de tão enraizado que está essa questão de que estatina faz mal, estatina faz mal, estatina é veneno. Né? E não é bem assim, os estudos são bem categóricos em relação aos benefícios de redução do risco cardiovascular. A questão é, qual que é o risco cardiovascular? Esse é o ponto. Né? Se for um baixo risco cardiovascular, diminuir algo que é baixo talvez não faça muito sentido. Agora, se a pessoa tem um alto risco cardiovascular, diminuir 20% de algo que é alto acaba tendo muito benefício. Exatamente. E aí, Rodrigo, é justamente aí que entra a decisão compartilhada, né? Quer dizer, o médico conversar isso com o paciente. No fundo, o que a gente faz é pesar o risco-benefício, e isso a gente faz com qualquer remédio, né? Não é só com a estatina. Qualquer medicação que tenha efeitos colaterais possíveis, você vai ter que pesar o risco-benefício. Né? Então, esse raciocínio serve para qualquer remédio. E aí, os efeitos colaterais da estatina, eles são conhecidos, né, e previsíveis. Então, a gente consegue monitorá-los através de exames. Então, uma vez que você detectou o efeito colateral, você pode repensar sua estratégia, né, modificar a dose, ajustar. Então, assim, mas antes de iniciar o tratamento, você vai pesar o risco-benefício, que é o que a gente fala de, né, ver o NNT, ver o NNH. Então, e deixar isso claro para o paciente. Até a gente teve recentemente uma publicação interessante sobre isso, que foi a utilização de estatinas para prevenção primária de doença cardiovascular em pacientes com HIV. A gente sabe que nos pacientes com HIV a gente tem um risco cardiovascular aumentado por conta do próprio vírus e do uso de antirretrovirais cronicamente, que aumenta o risco de aterosclerose. E nesse estudo, por exemplo, eles davam a pitavastatina para esses pacientes e observavam a redução de eventos. Mas aí, quando você vai olhar ali os efeitos colaterais e você calcula o NNT e o NNH, você percebe que o NNH, né, que é o número necessário para causar dano, para desenvolvimento de diabetes, nesse estudo, com o uso da estatina, foi o mesmo do NNT. Então, deu igual. Ou seja, você até prevenia a doença cardiovascular nesses pacientes, mas para cada um evento prevenido, você tinha um caso de diabetes. Então, aí você vai ter que colocar esse paciente. Fala assim, olha, o remédio serve para prevenir
doença cardiovascular para você, mas existe uma possibilidade de você alterar os seus exames da glicemia. Aí a gente vai ter que rever o tratamento. Então, quando você coloca isso às claras para o paciente, ele vai também opinar e decidir sobre o tratamento. Perfeito. E bem verdade que, por exemplo, se um estudo desses tivesse uma co-intervenção de uma dieta de baixo carboidrato, pode ter certeza que esse grupo aí não desenvolveria diabetes, né? Então, a mesma coisa quando a gente olha no Look Ahead, né, aquele estudo gigante com duração de vários anos, em que os diabéticos foram randomizados para a intervenção de estilo de vida. A intervenção de estilo de vida ali era uma intervenção extremamente ineficaz. Então, o número de pessoas que conseguiu botar a sua hemoglobina glicada em níveis normais era muito pequeno naquele universo lá. Porque a intervenção era aquilo que vocês já conhecem, né, pessoal? Grãos integrais, restrição calórica, dieta de baixa gordura. Vocês imaginem que sensacional que seria um estudo como o Look Ahead usando uma dieta que realmente funciona, né? Usando uma low carb para pacientes diabéticos. Seria um escândalo o resultado, porque nós teríamos um número gigante de pessoas normalizando a sua hemoglobina glicada. A literatura já nos dá resposta para isso, é na ordem de 50% dos pacientes conseguem colocar a hemoglobina glicada em níveis de remissão, né? Então, o Carelli foi 12%, né? Que é o Virta Health, né? São os dados do Virta Health, né? Os resultados do Virta e o resultado recente um paper aquele que eu até repercuti numa postagem na área de membros, que foi do grupo do Dr. David Unwin, no Reino Unido. Tá bem, ele não era um estudo randomizado, eram pacientes autosselecionados que seguiram uma low carb, mas a média de tempo de doença era de mais de 5 anos, e 50% dos diabéticos tipo 2 colocou diabetes tipo 2 em remissão sem medicação. Então, se uma dieta meia boca como a do Look Ahead já consegue ter esse resultado em um pequeno percentual de pacientes, imagina o efeito que a gente poderia ter no mundo com uma low carb. E aí é o que o Ricardo falou, os diabéticos que conseguem botar o diabetes em remissão, eles reduzem 40%, 50% o risco cardiovascular. A estatina reduz o risco cardiovascular, mas ela reduz da ordem de 20%, 25%. Tá? Então, veja, essas coisas, pessoal, elas não são incompatíveis. Eu disse antes, vou dizer de novo, nada impede que o paciente faça as duas coisas. Ele pode melhorar a sua condição metabólica, emagrecer, colocar o diabetes em remissão e medicar o colesterol se tiver indicação. Tá? Então, a gente tem que parar de ter essa... Eu, no livro, eu escrevo que há uma polarização entre pessoas que acham que qualquer pequena elevação do colesterol é um problema, o que não é verdade, e pessoas que acham que qualquer nível de colesterol não é um problema. E, na realidade, ambas posições são irracionais. E a gente tem que usar a medicação quando está indicado, e quando está indicado é a palavra-chave, né? Porque não é qualquer pessoa que tem um LDL acima de 100 ou 130 que precisa tratar. A indicação não é essa, né? Exatamente. Então, aí entra o contexto, né? Como eu falei, isso vai ser individualizado, né? E da mesma forma os ajustes da dieta, né? Lá no capítulo você fala também dos hiperrespondedores, que é uma parte aí dessa questão. E assim, aí entra a individualização da dieta, né? Então, se para você, como é que eu estou fazendo dieta de baixo carboidrato, de repente meu colesterol subiu a níveis estratosféricos, bom, então você vai ter que adequar a sua estratégia alimentar. E não há nada de errado nisso também, né? Então, se você não precisa de uma cetose terapêutica, né? Eu tenho epilepsia grave e preciso ficar em cetose terapêutica, é uma história, né? Mas, não, eu estou fazendo uma dieta cetogênica porque eu gosto desse estilo de vida, mas a pessoa já está magra, né? Está com todos os marcadores de saúde metabólica ok, mas o meu colesterol subiu demais, então vamos adequar a dieta, né? Também não há um problema, né, de fazer isso, nenhum. Né? Tem um ponto até que eu vi aqui muitos nos comentários, né? Vários e vários comentários. Eu tenho indicação de usar, mas tenho medo do efeito colateral. Né? Tem que colocar em perspectiva, entendeu? Que medo é esse? Né? Assim, ninguém está falando para fazer uma plástica no nariz. Né? Então, não, eu faço a plástica no nariz e de repente meu nariz fica para baixo e eu vou ter que conviver assim pro resto da vida, ou, sei lá, colocou uma prótese de silicone, ficou maior, ficou um lado pro outro. Não é isso, a gente está falando de um remédio que você vai tomar. E se você tiver um efeito colateral, você pode suspender.
você pode diminuir a dose, né? Isso vale para antidepressivo, isso vale para ansiolítico, isso vale para Ozempic. A gente está falando de efeito colateral que não é, você não vai infartar. A gente está falando de efeito colateral que é ter dor muscular. A gente está falando de um efeito colateral do Ozempic que é sentir um pouco de enjoo, que talvez vomitar num caso mais grave, né? Então, não são efeitos colaterais de vida ou morte, de alterações físicas que vão permanecer para o resto da vida, né? Então, assim, coloque em perspectiva um pouco qual que é o receio desse efeito colateral, né? Se existe a indicação médica e essa indicação está correta e você tem o acompanhamento, esse medo do efeito colateral também é irracional, da mesma forma da irracionalidade que o Souto mencionou aí do muito ou pouco colesterol. Então tem que colocar um pouco em perspectiva esse receio, porque não deve ter tanto receio, porque existe o acompanhamento médico, nenhum efeito colateral é para sempre desses medicamentos, né? Pelo menos não os mais frequentes. Então, assim, existindo a indicação, por que não? Né? Tem uma frase que eu gosto também, que é assim, ó, o seu desejo por estar bem precisa ser maior do que o desejo de não usar medicamento. Qual que é o seu maior desejo? Acho que esse é o ponto principal. No final desse capítulo que nós estamos discutindo aqui do livro, né, eu comento um estudo, foi um estudo pequeno, mas muito bem bolado, em que as pessoas às vezes recebiam uma estatina, às vezes elas recebiam um placebo e às vezes elas não recebiam nada. E com esse desenho de estudo, o que eles conseguiram demonstrar é que 90% dos efeitos colaterais que as pessoas sentiam não eram reais, era o efeito nocebo, porque elas sentiam os efeitos colaterais quando elas estavam tomando placebo também. As estatinas, como qualquer medicação, podem ter efeitos colaterais, mas 90% das vezes os efeitos colaterais que as pessoas sentem são porque elas já acham que vão sentir alguma coisa. Tá? E aí, como o Rodrigo explicou, o Ricardo também, existem outras drogas que dá para se tentar quando é... O que não dá para fazer é ter um risco elevado e não fazer nada por um medo de uma coisa que talvez nem aconteça. E você tem um médico ali para trabalhar com você, ajudar a definir se existe indicação de tratamento e ajudar a achar o melhor medicamento e a melhor dose. E tá tudo bem. A gente não precisa optar, ou eu vou para esse mundo da low carb, onde só se faz dieta e não se toma remédio, ou eu vou para aquele mundo da medicina alopática, onde só se toma remédio e não muda o estilo de vida. Isso é irracional, pessoal. A gente, como médico, indica para o paciente o que for melhor. E isso sempre inclui estilo de vida, mas pode incluir medicamento. Eu posso dizer também, no lugar de fala que o Souto falou, eu tenho 22 anos de formado já, então eu já estou praticando cardiologia. Eu não parece, mas eu tenho quase 50 anos, viu, Rodrigo? Mas a minha careca está entregando aqui, ó. Então, assim, eu já faço consultório de cardiologia há muitos anos, mas eu comecei a adaptar aí para essa parte da low carb mais ou menos a partir de 2017, né, quando alguém fez o favor de me mandar um link do blog do Souto. Esse é o ponto de convergência entre todos nós, né? Começou com o link do blog do Souto. E aí, a partir daí, eu sou um cara muito curioso, eu comecei a ler muitos artigos, eu fui estudando, e aí, claro, eu fui praticando isso no consultório com os meus pacientes. E assim, os resultados são ótimos, né? Então, assim, é seguro fazer isso, né? Hoje eu posso dizer, depois de muitos anos praticando isso, que assim, eu trato no meu consultório pacientes com low carb, pacientes triarteriais graves, né? Então, falando de pacientes em prevenção secundária, já em dieta de baixo carboidrato há muitos anos, sem nenhum evento, sem nenhuma internação. Então, assim, indivíduos idosos com mais de 80 anos que conseguiram colocar diabetes em remissão com low carb e estão super bem, coronariopatas, sem evento nenhum. Então, sim, eu tenho uma segurança para trabalhar com isso no consultório, né, depois de anos aplicando essa estratégia com os pacientes. Então, eu fico bem tranquilo em dizer aqui que é claro que experiência pessoal não tem muito valor, né, na pirâmide de evidência, mas eu acho que é bom a gente compartilhar isso, né? E a gente tem também estudos aí suficientes na literatura mostrando essa segurança, né? O próprio grupo do Virta Health, né? Há quantos anos esse grupo existe? Né? Se as pessoas estivessem morrendo por infarto, eles já teriam interrompido o programa lá, né? Mas a gente não viu essa manchete sair no jornal. Pessoal, já estamos com 1h10 de live.
eu acho que podemos ir encerrando com essa fala do Ricardo, que eu acho que resumiu muito bem, né? Basicamente, o que a gente tem que ter aqui é a ideia de que doença cardiovascular é uma coisa complexa, tem muitos fatores de risco, e os principais fatores de risco podem ser manejados com estilo de vida, e low carb é uma das melhores estratégias para esses principais. Mais uma vez, obesidade, sobrepeso, diabetes, resistência à insulina, síndrome metabólica, tudo isso. Tá? O LDL, ele pode ou não ter um peso maior, dependendo da situação do indivíduo, como o Ricardo falou, quando são pessoas que têm um estilo de vida desajustado e não estão dispostos a modificar a medicação para reduzir o LDL, é fundamental. Tá? E também nós temos situações de pessoas que têm já a doença aterosclerótica em atividade, e nessas pessoas, mesmo que elas modifiquem o estilo de vida, o bom senso é que a gente vá manejar também o LDL com medicação. Em outras palavras, isso é uma coisa que deve ser conversada e decidida numa decisão compartilhada com o paciente. Então, queria agradecer muito a participação do Ricardo, que abrilhantou aqui essa discussão. Tem uma curiosidade aqui que o Rodrigo não vai lembrar, porque eu mesmo não lembrava, mas eu vou contar essa história. Eu vou contar essa história para o Rodrigo. Eu não lembro nada. Então por isso que eu vou te contar. Porque o Souto, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente lá no evento lá de Florianópolis, né? Apesar de que o Souto é estranho, porque a gente tem a impressão que já conhece ele, né? Então, de tanto que a gente escuta podcast há anos dele, então quando a gente conhece ele, já tem a impressão que conhece ele. O Rodrigo, eu quase conheci o Rodrigo pessoalmente, então eu vou contar para ele. Em 2019, o Bomini, eu era presidente da regional da SOCESP, né, que é a Sociedade de Cardiologia de São Paulo. A gente tem as diretorias regionais, e aqui da minha cidade, das cidades em volta, eu era o presidente. Já fui presidente algumas vezes, em 2019 eu era o presidente. E aí a gente faz eventos de educação continuada, né? Durante o ano a gente faz aulas, palestras, que são de graça. São eventos gratuitos para os cardiologistas e para médicos de qualquer especialidade, e para os residentes. Aqui a gente tem o HC, né, que tem muitos residentes, então os eventos são sempre cheios, né, as palestras são sempre lotadas. E aí, em 2019, que eu era presidente, a gente estava fazendo a programação de 2020, a gente faz com antecedência. E aí, eu estava lá já há 2 anos estudando low carb, e eu falei assim, eu preciso colocar low carb aqui no ambiente acadêmico, no mainstream. Então vou chamar alguém para dar uma palestra sobre low carb aqui na faculdade. E aí eu mandei um e-mail para o Rodrigo. Eu tô com medo do que eu fiz. Né? E o curioso, Souto, que o título da palestra foi até buscar esse e-mail, foi em outubro de 2019, tá lá o e-mail. O título da palestra era Mitos e Verdades sobre Dieta e Risco Cardiovascular, que é exatamente o que a gente está falando aqui hoje. Né? Então, e eu mandei, e o Rodrigo foi super solícito, ele respondeu a mensagem, falou, não, é claro que eu vou dar aula e tal. Só que o que aconteceu? A pandemia. Né? A aula seria em 2020. Então, começou a pandemia, imediatamente todas as sociedades médicas cancelaram todos os eventos presenciais, obviamente, né? E a gente ficou anos aí sem ter nenhum evento presencial, proibido de fazer qualquer palestra. Então, aí, obviamente, eu perdi o contato, mas o Rodrigo já tinha aceitado, já ele vinha até aqui na minha cidade para dar essa aula que a gente estava comentando aqui hoje. Mitos da dieta e o risco cardiovascular. Olha que mundo pequeno que a gente vive. Agora estamos nós aqui discutindo isso. E assim, é um prazer, porque eu falei, vocês são 2 referências para mim, e foi um prazer aqui eu compartilhar essas coisas com vocês. Relembrando, o próximo capítulo é muito bom, porque trata de uma doença, né, de um mito, mas relacionado a uma doença que muitas pessoas têm e não valorizam adequadamente, que é a gordura no fígado. E no capítulo 13 da série a gente vai falar sobre mito, dietas low carb de fato fazem mal para o fígado? Será que de fato faz mal ou faz bem? Então a gente vai falar sobre isso e aproveitar, né, como o tema de hoje foi colesterol, para todas aquelas pessoas que estão interessadas em se aprofundar mais no tema. Tem o livro Uma Dieta Além da Moda, mas para você que ainda não faz parte da área de membros do blog do Souto, tem um curso, praticamente um curso em áudio sobre colesterol, que ele aborda todos esses temas que a gente falou hoje de uma maneira mais profunda, também dividido em vários capítulos. Então acho que para você que
é paciente ou profissional da saúde, quer se aprofundar mais no tema, até para ter mais confiança, né, em usar estatina, para aprender como calcula o seu risco de doença cardiovascular, tudo isso, fica aqui a recomendação para que faça o curso, que está gratuitamente para todos aqueles que são da área de membros.